Olá, o Ceará foi pioneiro e um dos estados que mais efetivou medidas para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia. Para você ter uma ideia, diversos prazos foram estendidos, cobranças fiscais foram suspensas, beneficiando pelo menos 128 atividades econômicas. Para falar sobre essas medidas, eu recebo hoje aqui no Cena Pública a secretária estadual da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. Obrigado pela presença, bem-vinda. Eu que agradeço, Christian. Secretária, eu não sei como é que vocês fizeram esse cálculo aí, deve ser uma equação para lá de complicada, para manter, por exemplo, a folha do servidor público em dia, dentro de tanta perda, inclusive na arrecadação que vocês tiveram por conta da pandemia. Foi preciso muita reunião? Como é que vocês chegaram a um denominador comum? Pois é, realmente é uma equação que não foi fácil. O ano de 2020 foi um ano muito desafiador para a gente. O estado do Ceará é um estado que já tem um histórico de sustentabilidade fiscal e foi esse histórico que realmente nos sustentou. Porque quando veio a pandemia, e a gente fala na arrecadação do ICMS, por exemplo, que representa 60% da nossa arrecadação, o estado do Ceará ficou entre os estados que mais teve queda, Christian. Meu Deus. Assim, o mês de maio para a gente foi, assim, basicamente aterrorizante. Uma queda de quase 40% no ICMS. É muita coisa, É quase metade. muita coisa, né? Dentro de um estado que precisava, naquele momento, atender com urgência as demandas de saúde. E aí você tem, no cenário de 2020, o quê? Uma movimentação muito séria dos estados, tentando sensibilizar o governo federal para medidas de apoio àquele período pandêmico, especialmente de complementação dessas quedas. E aí eu preciso fazer umas aspas, sabe, Christian? Porque, de fato, foi um período difícil para todo mundo. Mas o ano de 2020, ele não foi difícil tanto assim, ou não foi difícil em larga medida, e aí no sentido econômico, por exemplo, para alguns estados, como o estado do Pará, como o estado do Mato Grosso do Sul. Por que houve essa diferença? Pronto, esses estados são estados que têm uma economia bem focada no agronegócio. Sim, é verdade. E a gente está vendo o quê? O Brasil hoje é o celeiro do mundo, né? De fato, ele exporta uma série de commodities, né? Enfim, a soja, o trigo, o milho, a própria carne bovina. Estamos, né, no topo do planeta. E todo mundo continuou consumindo, e todo né? mundo, fora a população local. E esses preços, né, são preços que são cujos valores a gente deve falar já em combustível, né? Mas Sim. cujos valores são dolarizados. Então, esses estados atraíram um volume de dinheiro muito grande, porque estava exportando e recebendo em dólar. Então, alguns estados não tiveram queda durante a pandemia. E quando o governo federal publica uma lei complementar de ajuda aos estados, trata todo mundo igual, que é o pior critério de justiça. Só para quem está nos assistindo ter noção, quando você pega a ajuda federal e divide pela quantidade de habitantes de cada uma das unidades da federação, o estado do Ceará, mesmo com todo o esforço, ficou em último lugar per capita no Brasil. Nós tivemos das maiores quedas, tem alguns parâmetros que dizem que a gente ficou em segundo, dependendo da perspectiva, terceiro lugar. Mas no geral... E nós tivemos na ajuda a pior ajuda federal. Durante um tempo, eu gostava de falar, até no viés de crítica mesmo, porque eu não aceito Secretário, me isso. parece coisa política. Porque teve problema na distribuição de vacina para o Ceará também, que foi abaixo do que deveria ser por conta da população, né? A lei São complementar 12 pontos a 173, ela traz indicadores objetivos. São indicadores de recolhimento de ICMS. Eu diria, Christian, que faltou sensibilidade, porque realizar a justiça é dar a cada um o que é seu e tratar os diferentes de forma diferente. O estado do Ceará passou, né, um bom tempo, terceiro lugar em mortes no Brasil. Sim. Então, tinha uma coisa de atrair uma ajuda maior, mas na hora de realizar o indicador, isso não foi visto. Então, eu passei muito tempo dizendo que o cearense ele custava 3 vezes menos do que um cidadão do Distrito Federal, por exemplo. Então, isso é muito injusto, porque, de fato, nós não tivemos uma ajuda que foi formatada para o tamanho do desafio que nós tivemos aqui. Mas, mesmo assim, nós passamos esse ano de 2020, jamais atrasamos folhas, jamais deixamos de pagar qualquer fornecedor nosso por falta de dinheiro, seguindo os trâmites legais e institucionais. Investimos em tecnologia e ciência.
Tá aí o capacete Elmo, né, que é uma coisa nossa. Elmo. Terminamos o ano de 2020 como o maior investidor público do país, tomada a sua receita corrente líquida. Então, eu acho que a gente deu um show de gestão, liderada, obviamente, pelo governador Camilo Santana, num sentido de fazer do limão a limonada, porque foi um ano muito desafiador. Lembrando que é um dos estados mais transparentes nos gastos públicos também, que é importante, né? Isso aí é absolutamente fundamental, né? Porque a gente está num momento em que a população ela tem mais e mais necessidade de ter essa visibilidade, e tem direito, nós temos dever de dar essa visibilidade, mas mesmo assim não são todos os entes que estão, eu diria, performando nesse sentido. E o Ceará, em vários rankings aí, fica em primeiro lugar, disparado, ou no máximo em segundo, mas a gente sempre está fazendo muito bem no quesito transparência. Que bom saber disso. Olha só, o governo anunciou um pacote aí de medidas para tentar ajudar as empresas aqui no Ceará a manter o equilíbrio fiscal, manter os empregos também, a folha de pagamento em dia. Vou destacar aqui cinco pontos que a gente vai conferir agora. Isenção do IPVA 2021 para veículos registrados no CNPJ de empresas dos setores de eventos, restaurantes, bares e estabelecimentos de alimentação para até um carro que esteja no CNPJ de microempreendedores individuais formalizados. Parcelamento das dívidas de ICMS em até 60 meses, com o objetivo de regularizar a situação fiscal de empresas dos setores de eventos, restaurantes, bares e estabelecimentos de alimentação fora do lar. Isenção de ICMS em todo o país para o capacete de respiração assistida Elmo, incluindo as operações de aquisição interna e interestadual, transporte do produto e peças, e o convênio que isenta de ICMS as vacinas e insumos destinados à fabricação de imunizantes contra a Covid-19 e o transporte desses itens. Adiamento do ICMS importação para janeiro de 2022. Suspensão do pagamento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018 e ao período compreendido entre março e dezembro de 2020. Desconto de até 5% no IPVA 2022 por meio do programa Sua Nota Tem Valor. Secretário, o pacote era de 23 pontos, a gente apresentou 6 aqui na verdade. Vou começar pela isenção do IPVA para o setor de eventos. Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que era necessário isso? Pronto, é interessante também destacar uma outra medida do governo, né, que foi liderada também pelo governador Camilo, que foi o Comitê de Acompanhamento da Covid. Inclusive, esse comitê até hoje... Às sextas-feiras se reúne. Exatamente, em pleno funcionamento. E é interessante, Cristian, que esse comitê tem participação de toda a sociedade, não é só um comitê público. E nesse comitê foram levadas diversas demandas desse setor. O setor de eventos talvez tenha sido um dos setores mais afrontados, né, que passaram por maiores dificuldades durante o período pandêmico. E aí o Estado do Ceará traz esse pacote, que é um pacote não apenas para o IPVA, mas traz também um auxílio que foi dado, né, para o setor de eventos, para as pessoas que trabalham, né, montando palcos, sim, enfim. Não é só quem estava ali no palco, não era exato, o setor de uma forma geral, isso exato, é importante tão logo a gente lança aqui, o governador lança aqui no estado do Ceará, ele passa a ser copiado por sim, outras unidades da federação. Quer dizer, é um case de sucesso para a gente e traz essa possibilidade do estado impactar, né, dar um zoom naquela situação, que é uma situação que é diferente das demais. Porque, Cristian, quando a gente fala de pandemia, a gente tem que deixar claro para quem está nos escutando que nós não tivemos apenas mazelas. Tem setores que crescem com a pandemia. Vou dar um exemplo para vocês. O setor de alimentação, especialmente supermercados, cresceu durante o período pandêmico. Nós tivemos um crescimento óbvio também dos setores relacionados a medicamentos, sim, a farmácias. É verdade. Gente, eles aumentaram muito o volume de operações. A gente tem como exemplo o álcool gel e a máscara, que aumentou de preço, inclusive, não foi só de movimentação, né? Máscara e álcool gel a gente comprava a um preço, depois que estourou a pandemia aí, ninguém conseguia mais comprar. 5 vezes mais, né? Verdade. Então, assim,
É você dando um olhar diferenciado, que é essa sensibilidade que eu acho que faltou quando a gente tratou aqui da questão do governo federal, de que forma você trata desigualmente aqueles que estão numa situação diferenciada. E é isso que o Ceará acabou encaminhando. Até no próprio Refis, quando a gente fez o Refis, por exemplo, um setor que cresceu também, o setor de energia elétrica. As pessoas passaram a ficar mais em casa, consumindo mais energia, né? Então, assim, isso gerou um aumento de arrecadação. É óbvio que a gente não ia sair com uma medida de refis, né? de facilitação do pagamento para a empresa que fornece energia elétrica, porque ela estava faturando como talvez jamais tenha faturado. Então, a gente conseguiu dar um zoom naquele setor produtivo que realmente precisava. Isso é importantíssimo. Essa isenção do ICMS para produção e transporte do capacete e dos insumos das vacinas também de fundamental e muita sensibilidade, né? Demais. E assim, o Elmo é um orgulho nosso, né? Com certeza. Então, onde a gente está, de fato, quando a gente leva... O Estado de Ceará foi quem levou o convênio para o Confaz. Muitas unidades da federação não conheciam o projeto Elmo. A gente teve a oportunidade de compartilhar com os outros secretários de Fazenda, porque esse benefício do ICMS, ele precisa ser dado pela unanimidade dos estados, né? Por meio dos seus secretários de Fazenda. Então, logo, nós levamos esse pleito para lá. Assim, foi uma comoção geral no sentido de apoiar. E essa isenção foi nacional, né? É nacional. Ela é nacional. Então, assim, o Elmo, ele passa a ser um equipamento não tributado, não só no estado do Ceará, mas em qualquer parte do Brasil. O que realmente demonstra, assim, um engajamento nosso para que você faça uma diferenciação naquilo que realmente impacta, que tem sentido. A suspensão do pagamento do Fundo Estadual do Equilíbrio Fiscal. Pronto, no ano assim, passado, não é isso? Exato. Nós tivemos, foi um pleito também levado pelo setor produtivo, né? Especialmente indústria e o comércio atacadista. Por quê? Porque esse complemento que é dado pelo FEF, ele é tomado todas as vezes em que você precisa pagar, todas as vezes em que você tem queda de faturamento. Só que, lógico, estava todo mundo caindo, né? Então, assim, nós, logicamente, postergamos agora para 2021, quando a economia realmente entra já num ciclo de retomada, mas em 2020 ficou suspensa a cobrança. O desconto de 5% do IPVA 2022, para quem aderir ao Sua Nota Tem Valor, por exemplo. Aí eu faria outras aspas, assim, no sentido não só do desconto. O programa Sua Nota Tem Valor, ele nasce no período pandêmico. É verdade. Então, assim, foi da nossa sensibilidade também, porque nós sabíamos que a gente estava montando um programa com um foco muito firme nas instituições. Quantas instituições não impactaram positivamente a vida das pessoas durante esse período pandêmico? Tem muita gente passando fome, né, Christian? Muita gente passando dificuldade. E tem muitas instituições, assim, com um trabalho altamente valoroso. Instituições que precisaram apoiar idosos, crianças abandonadas, animais de rua. Enfim, olha, tem muitas. Hoje a gente tem para mais de 300 instituições espalhadas no estado do Ceará como um todo. E o nosso foco no Sua Nota, a gente correu para lançar ele no auge da pandemia, ali no período de julho. Acabou de fazer um ano, né? Justamente porque queríamos uma injeção nessas instituições e nos seus participantes da ordem de R$450 mil por mês. Então, é um prêmio muito bacana e que traz também essa noção de cidadania, né? Você cobrar, você exigir, a gente precisa da participação da nossa população nos ajudando. E aí, um segundo Sua Nota nasce com a questão do desconto no IPVA. Que significa o quê? Você não precisa fazer absolutamente mais nada, Christian. É só você estar cadastrado. Se você tiver um automóvel no teu nome, a cada compra você exige o CPF, o sistema vai fazer absolutamente tudo. Vai computar, né, a tua pontuação e, no final, ele vai atribuir um desconto que é de até 5%. E aí você vai acumulando. A gente deu um bônus esse ano para que o pessoal realmente alcance os 5%, justamente para dar aquela movimentada no programa. Isso que o IPVA não tem reajuste há algum tempo aqui no Ceará, há alguns anos, se não me engano, né? Tem redução, na verdade, Exato. na alíquota. A gente dá um desconto, não é bem na alíquota, é na base de cálculo, né? Base de cálculo. É porque a base de cálculo do IPVA é com base na tabela FIP, que é um cadastro nacional realizado pela FGV, de valor de veículo, e a gente sempre dá um deflator. Secretária, na visão que a gente tem enquanto consumidor, obviamente a gente está vendo que muita coisa precisou fechar a porta e tal. Poderia ser muito pior, pelo que a senhora está falando aqui. Não tenho dúvida, né? Eu acho assim, até vi um dado recente,
o quanto a nossa economia vem pagando um preço alto, especialmente em termos de desempregados. Nós estamos aí com 15 milhões de pessoas desempregadas. Lembrando que o Ceará, acho que pelo quarto ou quinto mês consecutivo, é recorde na geração de empregos nacional e no Nordeste. Perfeito. E aí essa dificuldade na retomada, que logicamente impacta no emprego das pessoas, está relacionado o quê? Demora na vacina, essa expectativa. É uma bola de neve, Uma bola de neve. A economia, assim, é interessante, a economia ela é uma ciência social. E durante muito tempo a gente acreditou que a economia era muito mais matematizada do que ela é. A economia, ela vive de expectativas. Então, é interessante você observar esse cenário e dizer como é que está a expectativa das pessoas. Será que as pessoas estão com uma boa aptidão para consumir, por exemplo, para investir, para deixar dinheiro no Brasil? Hoje você vê uma dificuldade, você vê vários investidores estrangeiros saindo do país, você vê desemprego recorde. Então, isso tudo abala a economia, abala a confiança nessa retomada. A questão da variante Delta ainda é uma incógnita. Será que essa variante vai ter um efeito avassalador? Será que pode comprometer essa retomada? Tudo isso está sendo acompanhado, porque economia é expectativa pura. A senhora acha que a gente volta à situação de pré-pandemia, por exemplo, em 2023? O dado que eu vi hoje foi publicado na Folha de São Paulo, acho que foi uma reportagem publicada agora dia 28 de agosto. Ele fala que a gente deve voltar ao nível de emprego pré-pandêmico no segundo semestre de 2023. Então ainda tem chão, né? Tem um chãozinho pela frente. Vem aí o primeiro intervalo do Cena Pública de hoje, então aproveita para dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, @TV Ceará, o canal da TVC no YouTube e o WhatsApp, que é o 85-984-39-5005, para você participar, inclusive enviando sugestões. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública. O assunto hoje é o pacote de medidas tributárias para apoiar empresas no Ceará afetadas pela pandemia de Covid-19. Quem está aqui no estúdio é a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. Secretária, a gente falou no primeiro bloco sobre as medidas adotadas aqui pelo Estado, mas, porém, contudo, todavia, vem aí mais uma alta da energia e o pessoal não consegue parar de falar também são as altas sucessivas dos combustíveis. E muita gente atribui essa culpa ao ICMS, que é cobrado pelo governo do Estado, por exemplo. Qual é a explicação que a gente tem para dar? Tem um ditado que diz, né, Christian, que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, né? Sim. Então, assim, de fato, eu vejo que o governo federal foi muito habilidoso, né? Porque eu acho que o presidente chegou a falar algumas vezes, cobre lá do seu governador. Várias vezes, foram vários tweets, várias entrevistas, enfim. Em que se falava que diante desse problema, que é um problema que a gente vai já dizer por que é que ele surge, o grande vilão seria o ICMS. No começo, eu acredito que já foram jogadas muitas luzes, sabe, nesse processo. Alguns governadores se manifestando, como o governador Camilo, o governador Caiado, recentemente. Enfim, esclarecendo que o ICMS não é o vilão desse aumento dos valores dos combustíveis. Por que é que o combustível está quase custando R$ 7,00 no nosso país? 2 motivos simples, tá? Então, assim, não é muito complicado da gente compreender. Nós temos, de um lado, a Petrobras, né? Uma empresa pública que faz toda essa troca no sentido de observar, de comprar uma parte desse combustível no mercado exterior, prospecta um pouco desse combustível no mercado nacional, lembrando que a maior parte do nosso combustível é prospectado no Brasil, mas todo o combustível que está sendo comercializado pela Petrobras está tendo um preço atrelado ao preço internacional. Essa é a grande mudança da política da Petrobras e que acabou impactando o preço. E vou dizer, gente, deve impactar ainda mais. Porque a commodity combustível, ela é uma commodity que está muito conectada
com a retomada da economia. E no mundo como um todo, você está observando esse crescimento, né? Os países fazendo aberturas, retomando. Então, o barril do dólar, o barril de petróleo deve ser mais valorizado. Se a Petrobras continuar nessa, de atrelar o preço do seu combustível estritamente ao valor internacional, realmente vai ser uma situação catastrófica. Basicamente é como se a gente pegasse o barril, vendesse lá para os Estados Unidos, já que é dolarizado, e comprasse deles na taxação do dólar, que não parou de subir também. Pronto. Seria essa... Aí você chega em outro ponto, é basicamente isso. E o outro ponto você já acertou, né, que é a questão da política cambial. Um dado da FGV publicado recentemente traz a nossa moeda, o real, como a moeda mais desvalorizada do planeta. Então, assim, olha, veja, imagina quem está agora, retomada, né, Christian? Todo mundo tem tempão dentro de casa. Aí você pensa assim, vou fazer uma viagem internacional com o dólar quase R$6. Primeiro que tem um monte de países de fronteira fechada, já começa por aí. Mas vero. aí quando vai passar para comprar lá euro ou dólar, você desiste porque não tem condições. Você vai beber uma garrafa d'água nos Estados Unidos, $2, você vai pagar R$12, né? Então, assim, é uma coisa... E veja, Christian, que eu acho que é importante também. As pessoas estão dando muito foco no combustível, porque isso aí foi liderado pelo próprio presidente. Mas, Christian, se você pegar o valor, por exemplo, do arroz... Esse aí, meu Deus do céu. Se você pegar o valor do óleo de cozinha, a inflação dos alimentos ficou altíssima. As pessoas estão passando fome, o custo dos alimentos está altíssimo. Eu não vi nenhuma manifestação do nosso presidente para dizer, por exemplo, que o óleo de cozinha está alto por conta do ICMS, ou que o arroz está alto por conta do ICMS. Por quê? Porque esses itens estão altíssimos, mas normalmente são isentos. Então, a culpa é, sim, da política cambial do governo federal. Então, isso daí precisa ser dado muitas luzes. Né? A gente tem um outro problema se avizinhando aí, que é a questão realmente da energia elétrica. Essa aí também está tirando o sono de muita gente. Está tirando o sono. Nós não temos, assim, não foi montada ainda uma estruturação para lidar com essa crise energética que pudesse suavizar esse impacto. E, mais uma vez, semana passada, o ministro Paulo Guedes sai com a manifestação dizendo que os governadores é que devem resolver o problema por meio do ICMS. Não existe nenhum tipo de problema nesse sentido com alimentos, com combustíveis ou com energia elétrica que foram criados pelos os entes subnacionais. De forma alguma. O ICMS é o mesmo há muitos anos, às vezes até décadas. É o caso do diesel aqui no estado do Ceará. E as pessoas insistem, o que eu acho que é super importante, um espaço como esse, para a gente jogar luz. Não é possível, né, que você, compreendendo isso, ainda tenha, assim, como duvidar, né, ou não acreditar e perceber que tem muita mentira nesse processo. Infelizmente. Olha, e a gasolina voltou a ficar mais cara aqui no Ceará, conforme uma pesquisa que acabou de ser divulgada pela Agência Nacional do Petróleo e Gás, a ANP. Os preços foram coletados em 200 postos de combustível em 11 cidades cearenses. A grande pergunta é isso que a gente estava conversando aqui, de quem é a culpa por tantos aumentos. Confira na reportagem de Alisson Oliveira. Os motoristas já perderam as contas de quantos aumentos o combustível já teve nos últimos meses. Nesse sobe uma vez e pouco tempo depois sobe de novo, a gasolina acumula alta de 23,8% entre janeiro e a primeira quinzena de agosto desse ano. Reajuste consecutivo que pesa no orçamento, com a gasolina em alguns postos chegando à casa dos R$7 quase. Haja bolso. Eu colocava R$20, durava em média dois dias e meio. Agora tá durando um dia e olha lá, viu? Felizmente se vira nos 30, né? Parar num posto para abastecer o veículo tem sido um tormento. O dinheiro, cada vez mais, só dá para rodar poucos dias. O que há pouco tempo dava para abastecer para uma semana, agora parece que o ponteiro do marcador de combustível quase não sai do lugar. A vida de quem depende de combustível não está realmente nada fácil. Em janeiro desse ano, por exemplo, o consumidor desembolsava em média R$ 4,75 no preço do litro da gasolina comum. Agora já chegou na casa dos R$6. Eu gastava mês em torno de R$400, agora está 480, está chegando nos 500. É preciso ficar atento para entender o que provoca a alta no preço dos combustíveis. A partir de 2015, nasce uma nova política de preços da Petrobras, onde ela alinha
o preço da venda do derivado do petróleo ao dólar e as variações diárias do dólar. Ela não leva mais em consideração custo de produção, que tem caído sistematicamente, não leva em consideração o volume que vende, né, de derivado de petróleo dentro do Brasil, como também não leva em consideração os investimentos e a importância que tem a Petrobras para o país. No caso da gasolina, aqui no Ceará, o ICMS é o mesmo desde 2016. Nós não fizemos nenhum aumento, né? Aliás, nós subsidiamos o óleo diesel, transporte para o transporte público. Quem usa transporte público são a maioria da população, os trabalhadores. Nós reduzimos em mais da metade o ICMS do óleo diesel aqui no Ceará, né? E não aumentamos ao longo dos últimos anos nenhum percentual. O percentual do ICMS é o mesmo. Qual é o erro do governo? Que o governo dolarizou, isso é um absurdo. Ele dolarizou a Petrobras, que é do governo federal, é responsável, é quem dá o aumento. Todo dia que sai na televisão, quem é que dá o aumento? É a Petrobras. Porque esse governo decidiu dolarizar, se render ao mercado internacional. Nós temos petróleo produzido aqui, extraído do nosso país. Porque a nossa moeda é real. E por que dolarizam? E o dólar saiu de 2 e pouco, esse governo, o dólar está mais de R$5. É por isso que o preço da gasolina e do combustível está caro. Do preço que sai das refinarias até chegar à bomba para abastecer, são acrescidos tributos, além dos custos das distribuidoras. Quem paga a conta sente o peso. Essa nova política de preços do produtor, que é a Petrobras, por conta dessas variações do dólar, com a desvalorização que a moeda tem, o preço é todo repassado ao consumidor, por isso nós estamos pagando gasolina de R$ 6,50 a R$ 7,00. Basicamente isso que a gente conversou, né? Explicando. Tragédia. O governador foi mais claro impossível do que isso, explicando o fator da dolarização do combustível, que se chega a esse valor que a gente tem se surpreendido. E certamente a Petrobras esse ano deve ter lucro recorde. Agora, o que adianta? Empresa rica e povo pobre, né, Não Christian? faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Mas é importante, assim, para a gente, realmente, eu diria, trazer luz a esse processo. Não é apenas o combustível. Vá consumir carne. Gente, 1 quilo de carne está caríssimo. Você compra 1 quilo de carne moída, tá? Eu sou dona de casa também, tá R$ 42. Enfim, é uma coisa inimaginável. A carne também é uma commodity. Você tem grandes grupos nacionais que produzem carne, que exportam e que olham, será que eu vou vender para o mercado nacional ou será que eu vou vender para o exterior? É óbvio que ela vendendo para o exterior, ela vai ganhar mais, que ela vai ganhar em dólar. Né? Então, assim, logicamente, quem vender para cá, para o mercado interno, vai dizer, vou botar uma banca enorme para vender para o mercado interno, porque realmente o mundo todo quer a carne brasileira. Então, fica mais caro para a gente que está aqui, numa situação econômica difícil, numa retomada que ainda não se completou, com um índice de desemprego elevadíssimo. Então, é uma situação bem difícil. Eu fico me perguntando, secretária, o consumidor em casa, eu vou me colocar nessa situação também, acho que deve escolher, eu vou pagar imposto ou vou comer. Isso afetou muito a arrecadação do Ceará nesses últimos 2 anos, por exemplo? Mas o pior é que você não come sem pagar imposto. Já está embutido ali, né? Mas eu falo, por exemplo, como IPVA, entre outros impostos. É verdade. A gente está ainda finalizando a questão da apuração do IPVA, por exemplo, para ver a questão do índice de inadimplência. Ano passado, nosso nível de inadimplência dos tributos realmente baixou. O índice de inadimplência aumentou. Muito? Depois, não, foi da ordem de 20%. Tá. Depois, quando lançamos o Refis, deu aquela acomodada, porque eu vejo, Christian, as pessoas querem cumprir as suas obrigações, né? Então, existe esse movimento muito forte, não só das pessoas físicas, mas também do empresariado. Hoje existe uma mentalidade, até porque o fisco está muito ativo, não vale a pena mais você ficar devendo ou não ter uma parcela paga, porque dele atrapalha, às vezes, um benefício fiscal, um credenciamento, alguma coisa assim. Mas não tem sido fácil. Mas afetou. Afeta, claro, né? Com certeza. E aí a gente está nessa previsão dessa reforma tributária que, mais uma vez, foi adiada a votação lá na Câmara Federal.
como é que isso deve impactar, por exemplo, o Ceará, e vem imposto novo por aí, na sua opinião? Assim, a primeira crítica que eu faria é assim, eu, Fernanda, e o secretário de Fazenda do Brasil, nós não chamamos essa reforma do imposto sobre a renda de reforma tributária, viu, Christian? Porque também houve assim, um alinhamento do governo federal no sentido de chamar a reforma do imposto sobre a renda, Sim. que é um tributo federal, de reforma tributária. Esse país está precisando de uma reforma sistêmica. Nós temos o ICMS. Qualquer coisa que trate de reforma tributária nesse país e que não mexa com o ICMS é apenas maquiagem. É só para dar uma melhorada na aparência, mas não resolve. O Brasil tem problemas gravíssimos de burocracia. Nós estamos nas piores colocações aí para realizar negócio, de tempo que os nossos empresários gastam para cumprir burocracia. E aquilo que se está chamando de reforma tributária não é mesmo, tá? É uma reforma pontual do imposto sobre a renda, mas nós defendemos uma reforma ampla. Para defender essa reforma ampla, logicamente, você vai precisar discutir pacto federativo, que para quem está nos escutando é basicamente o quê? O pacto federativo é discutir quem que vai arrecadar tributo e quem que vai ter que prestar serviço público e qual o tamanho de cada qual. Porque uma coisa que é importante também, aí, até para ajudar nessa questão dos combustíveis, né? O ICMS tem que baixar. 68% da arrecadação desse país, segundo dados da própria Receita Federal, é feita essa arrecadação pela própria União. Então, existe um descompensamento. Você imagina, um ente, 68%. Os 27 estados e os 5.500 municípios ficam com o restante, com os outros 32%. Então, você tem uma desigualação nessa federação. E quando você olha estados e municípios, eles são os grandes prestadores de serviços públicos à população. Com certeza. Você vai numa UPA, é municipal. Você vai num hospital um pouquinho maior, ele é estadual. Você vai numa escola pública infantil, é municipal. Você vai numa escola de ensino médio, é estadual. Você só tem, por exemplo... Eu acho que às vezes o pessoal não entende muito isso, Não, as pessoas né? não compreendem. Aí você vai, segurança pública é toda do Estado. Trânsito é município. Trânsito é município. Então, você vê, por exemplo, educação. A educação que é custeada pela União, gente, é educação superior no nosso país. Basicamente a UFC aqui em Fortaleza, né? Os campos espalhados pelo Alguns Ceará. campos espalhados, mas veja, é um extrato pequenininho. Que vale ressaltar que está sucateado, né? Pois é, poderia melhorar, né? Com certeza. Mas vai impactar aqui para a gente a criação de algum novo imposto, por exemplo? Nós ainda estamos batalhando. Agora, a nossa frente, assim, quando nós tínhamos o presidente Rodrigo Maia liderando a Câmara, você tinha um movimento muito forte em torno da chamada PEC 45, que criava um IVA nacional. E aí vieram muitas brigas, né, entre ele e o ministro Paulo Guedes, até que definitivamente romperam. Houve a sucessão, agora o Arthur Lira. E o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, tem liderado, junto com o senador Roberto Rocha, a reforma tributária sob uma outra perspectiva, que nós também temos construído, inclusive, o Ceará faz parte desse movimento junto com o senador Roberto Rocha. Então, nós ainda acreditamos que precisamos de um IVA para acabar com essa burocracia, para facilitar esse processo. O ICMS está insuportável, não é só para o contribuinte, para o fisco também. O IVA, para o pessoal de casa entender, a senhora podia explicar? Simples assim. O IVA é basicamente o quê? É o imposto sobre valor agregado. Vamos imaginar que um comércio compre essa taça que tem aqui por R$10 e ele a venda por 12. Esse valor de R$2, entre o 10 e o 12, é a chamada agregação. Então, você vai cobrar o tributo sobre essa diferença. E aí, assim, é um mecanismo muito mais simples do que a gente tem no ICMS hoje, que levanta muitas discussões. Hoje a gente tem um contencioso no Brasil que está quase da ordem de 5 trilhões de reais, Christian. É o maior contencioso do planeta. Quanto mais contencioso a gente tem, quanto mais litigiosidade no país, mais o custo no país aumenta. Uma empresa multinacional, para se instalar no Ceará, ela vai dizer, ou no Brasil, ela vai dizer, gente, eu vou ter que ter uma banca de advogados excelente, eu vou ter que ter tributaristas que são normalmente bem pagos, eu vou ter que ter... E ainda assim ela vai ser autuada. Então, por quê? Porque a legislação é muito complexa. Tem que começar daí a mudança também, né?
Olha, um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que todos os tributos somados, incluindo aí federais, estaduais e municipais, equivalem a 41% do salário do brasileiro. Esse ano, por exemplo, nós trabalhamos até 29 de maio só para pagar impostos. Foram 149 dias de trabalho ao todo. Não tem como escapar, mas o curioso é que pouca gente sabe para onde vai o dinheiro arrecadado com os tributos. Por isso, a gente foi às ruas perguntar à população. Para onde vai os impostos que eu pago? Secretário, para onde vai? Está aí a pergunta do nosso telespectador. Eu acho assim, quando se fala em tamanho da carga tributária no Brasil, que hoje está entre 32% e 33% do PIB, ela é uma carga tributária tomada, né, a proporção do PIB, que para um país emergente ela é alta. Mas, assim, países que têm estados de bem-estar social, quer dizer que pagam aposentadorias, que têm saúde gratuita, são estados. Nós fizemos uma opção, por exemplo, Christian, que a nossa população às vezes não... A gente precisa esclarecer. Ter um SUS, apesar de todos os defeitos que nós podemos dizer, de atendimentos específicos, etc. e tal, mas é algo que é extraordinário. A gente está vendo aqui. Não, e nunca se valorizou tanto agora, né? Como agora, né? Isso, mas é importante a gente perceber que tem um custo. Sim, Sistema de saúde é um sistema caro, vai ficar mais caro ainda, porque mais e mais ele vai precisar de mais tecnologia. Quanto mais tecnologia, ele passa a ser um serviço mais caro. E a sociedade precisa compreender qual o tamanho desse Estado que ela quer. No nosso, eu compreendo que a Constituição de 88 diz qual é o tamanho do Estado que o Brasil quer. É um Estado que tem uma potência de Estado social, que tem saúde gratuita, que tem bons níveis também de prestação de assistência social, e isso tem impacto. O grande problema é exatamente a pergunta que o senhor faz: para onde é que está indo o meu dinheiro? E aí? Porque muitas das vezes as pessoas não têm essa visibilidade. Temos uma alta carga tributária, mas quando a gente olha a avaliação dos serviços públicos no Brasil, a avaliação é muito baixa. A qualidade dos serviços públicos, né? Tem notas, tem rankings, a nossa nota está lá embaixo. Então, a gente precisa qualificar, ter mais qualidade nessa prestação de serviço público. Eu digo também que nós temos o privilégio aqui no estado do Ceará de, assim, essa frase, aqui no Ceará a gente tem vários exemplos que demonstram o nosso cuidado em dar esse retorno. Como, por exemplo, a questão da educação, Christian. O Ceará hoje é modelo nacional em educação pública. Todo lugar em que estou, gente, tem gente do Brasil todo, às vezes... pessoas de fora do país que reconhecem o modelo de educação. As pessoas lembram muito de Sobral, né, como um emblema. Trabalho da vice-governadora, inclusive. Trabalho da nossa vice-gov, exatamente. Então, assim, essa educação de qualidade, ela é uma educação que requer investimento. E o estado do Ceará, quando você pega os parâmetros, média de salário dos nossos professores está sempre acima da média nacional. Então, isso aí é super importante a gente dizer que aqui a gente consegue ter essa visibilidade. Nós estamos no 6º ano como o maior investidor público nacional. Só para você ter ideia, o governo federal está no pior nível de investimento na história deste país, né? Desde que a série foi inventada. Então, assim, eu acho complicado você observar o Ceará e dizer: não consigo enxergar para onde está indo o nosso dinheiro. Eu acho que nós temos excelentes exemplos que dão ampla visibilidade de que o dinheiro está sendo gasto. Isso não significa que não tem o que melhorar. Eu acho que a gente está sempre aberto e precisamos melhorar sempre, mas eu acho que a gente dá tira uma ondinha. Com certeza. Tem mais pergunta aí. Por que os carros antigos são isentos de pagar IPVA? Mais uma de IPVA. Pergunta boa. São 15 anos, a partir de 15 anos de uso. A partir dos 15 anos. Eu diria, essa opção, na verdade, não é uma opção do Ceará, é uma opção do Brasil, gente. Praticamente todas as unidades da federação fazem essa mesma isenção. Ela é uma isenção, Christian, que é o oposto do que acontece, por exemplo, nos países da Europa. Normalmente, nos países europeus, à medida que o carro fica mais velho... Se paga mais imposto. Se paga mais. Por quê? Porque polui mais também, né? mais. Mas veja, qual é o grande problema no Brasil? Uma pessoa que tem hoje, sei lá, um carro que tem mais de 15 anos, que tem 20 anos ou 30 anos, sei lá, se for possível, a depender do modelo, aí
logicamente não são esses carros de exposição, mas que ainda está na batida. São pessoas que têm renda normalmente mais baixa. Então, você fica imaginando, logicamente, a tributação sobre patrimônio, ela vai agir de uma forma diferente, porque você passaria a tributar mais quem tem menos, porque normalmente você não fica com carro mais de 15 anos por deleite. É porque você ainda talvez não tenha tido oportunidade de trocar, né? Então, é algo que faz parte da deformidade, porque nós somos um país emergente, um país de renda média, mas com muita pobreza ainda. Uma compensação seria, né? É, Vero. Tem mais pergunta. Qual é a diferença da nota para o cupom fiscal? Ah, que legal. Essa é curiosa, porque legal. tem estabelecimento que dá lá o cupom. Isso. E a gente acha que está recebendo a nota. Qual é a diferença? Ah, legal. Assim, quando a gente fala em documentos fiscais, tem uma série de documentos fiscais, tá, gente? É um monte. Tem Fruto recibo aí dessa também? Burocracia. Não, recibo não tem, não. Mas tem mais. cupom fiscal eletrônico, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, manifesto de carga, enfim, tem um monte. Mas quando a gente, normalmente, nas vendas realizadas pelo varejo para o consumidor final, é emitido o cupom fiscal eletrônico. Essas notas, a nota maior, né, que é aquela antiga nota de papel, ela é uma nota que é utilizada entre contribuintes. Por exemplo, uma indústria vendendo televisão para uma loja de TV. Nessa operação, normalmente se dá essa nota maior. Nós temos também, por uma questão até cultural, em lojas de eletrodomésticos, para fins de garantir, as pessoas, ao comprarem uma TV, levam a nota grande. Mas, de fato, eu diria, o documento fiscal para embasar uma venda do varejo é o cupom. É o cupom fiscal, aquele que sai da maquininha. Exato, que tem o QR Code agora, que é o novo padrão dele. Que se usa até no Sua Nota Tem Valor, você... E pontua por sua muito bom nota. aquele programa, gente. Quem não baixou ainda... Maravilhoso, super fácil. Mas a gente sabe ler o cupom fiscal, por exemplo, porque se você for observar, ali estão todos os impostos. Vocês já fizeram alguma pesquisa sobre isso? Se o cidadão sabe identificar? Assim, a gente teve no Brasil uma lei, que é uma lei de transparência tributária, em que, eu não vou me lembrar o ano, sabe, Christian, mas talvez 2012, 13, talvez, passou-se a se tornar obrigatória computar o quanto de tributo tem nos cupons. Foi uma lei que, à época, eu sou super favorável à transparência, mas eu acho que ela é uma lei que pode trazer falácias. Por quê? Nós vivemos num país com uma legislação tributária ultra complexa. Nós vivemos no país uma coisa denominada guerra fiscal. Os estados, eles passam a trazer benefícios fiscais, trazer disputas de empresas. E muitas das vezes, essas notas, elas vêm com valores padrões. Outro dia, por exemplo, o setor de restaurantes, que é um setor que tem um benefício fiscal do Brasil todo, dado pelo Confaz, a carga deles é de 3,7%, né, na alimentação. E aí, um belo dia eu entro no restaurante e está lá, este restaurante paga 18% de ICMS. Aí eu chamei a gerente, eu digo, não pode você dizer que está pagando 18%, você paga 3,7%. Então, assim, mas o 18% eu diria, a alíquota média. Então, se você é um estudioso, você quer se aprofundar, você precisa dar um zoom e compreender se aquela informação realmente está correta. Mas não é porque o lojista não queira informar, é porque realmente é muito complicado esse cálculo. É muito complicado. E eu quero só que a senhora reforce que a gente deve pedir a nota fiscal, né? Sempre, exigir. Sempre. É dever do comerciante. Eu sei que tem muita gente, porque veja, gente, quando você tem, o raciocínio é simples. Quando você sai de um estabelecimento, Christian, e sai com um cupom na mão, ali dentro tem um imposto embutido, mas não significa que vai para o cofre do Estado, tá? Porque, a priori, ele pode declarar naquela nota e não pagar. Nós temos inadimplência. Agora, quando você sai do estabelecimento e não sai com o cupom nas mãos, então você, com certeza, aquele dinheiro não vai para o Estado. Essa venda não existiu para o estabelecimento. Ela não existiu, mas certamente, como um lojista, ele não tem como saber se você vai ser aquele cliente mais cri-cri, que não sai de lá, né? A princípio, ele coloca no preço. Ele não é louco de não colocar, porque senão ele vai ter que tirar do bolso para pagar aquele tributo. Então, ele compõe no preço dele. Então, é super importante exigir o programa Sua Nota. Você baixa o aplicativo, Sua Nota tem valor em qualquer Apple Store, em qualquer loja virtual. E você, a cada compra,
É só colocar o CPF, não tem mais nada para fazer. E ainda ajuda a instituição. E a gente fica viciado. Qualquer cupom fiscal está lá escaneando para computar venda. É bacana. Tem mais pergunta? Por que eu preciso colocar o CPF na nota? Essa é uma dúvida comum também. Por que precisa colocar? Porque como você está participando, você quer participar do sorteio, como é que a gente te identifica? A cada compra sua, R$50 em notas, você ganha 1 ponto, que aí é gerado randomicamente, sei lá, essa tua compra vai gerar um bilhete na Loteria Federal, número 1234. E aí no sorteio são vários bilhetes que são gerados aí pelos nossos computadores, é feito o sorteio da Loteria Federal e a gente vê quem foi que ganhou. E aí, se você não se identifica, você não tem como pontuar, né? E é interessante também, às vezes, para fins até de garantia de produtos, é importante você deixar registrado. Eu já ouvi gente dizendo que é uma forma do governo, no geral, controlar o que a gente está comprando. Não tem nada a ver com isso. Tem umas teorias da conspiração, né? Assim, é interessante que hoje a gente está lidando muito com dados e as pessoas acham que a gente tem, eu diria, tudo isso na mão. Não é assim, né? Até porque, eu diria, para você verificar, o fisco estadual, ele não tem muito interesse. Ele tem interesse em que você consuma. Talvez o fisco federal, nós não temos até hoje... Isso já existe imposto de renda também, tem imposto de renda e eles têm como monitorar por lá. Realmente, até hoje, nós não casamos. Eu acho que a tendência é que isso venha a casar no futuro, mas não existe isso em absoluto. Bora lá para a última pergunta. Se eu for parado na fiscalização com o IPVA atrasado, o que acontece? Essa aí também, o pessoal... Excelente. É bom ficar de olho, né? Vamos lá. Porque tem duas coisas que as pessoas, às vezes, para você ver como o tributo não é fácil, viu? Tem a dívida do IPVA e tem a dívida do licenciamento. Licenciamento, sim. Tá certo? A dívida do IPVA, por que é que você paga? Você tem uma dívida de IPVA porque você tem a propriedade de um veículo automotor. Ponto. A taxa do licenciamento, em tese, é feita uma análise para saber se aquele carro ele tem condições de trafegabilidade. O IPVA, se você parar numa blitz e não tiver com o IPVA pago, ele não gera a retenção do veículo, porque a forma de cobrança do tributo é via execução fiscal, tem todo um processo judicial e etc e tal para lhe cobrar esse tributo. Agora, a taxa não, porque normalmente quando atrasa um, atrasa o outro, é uma casadinha. No estado do Ceará, nós temos algumas leis que estimulam esse pagamento. Toda vez que você vai passar o carro do nome de uma pessoa para outra, é feita essa cobrança do IPVA pendente. Mas em termos de blitz, o seu problema não vai ser o IPVA, vai ser o licenciamento. Secretária, eu ouço muito também, assim, reclamação de asfalto, estrada, mas eu paguei o IPVA e não estou vendo esse aplicado. Porque o IPVA não vai para o asfalto e para a estrada, na verdade, né? O IPVA pode estar indo para comprar vacina. Né? Quem determina isso é o próprio Estado. Por quê? Porque para você compor as políticas públicas, elas vão requerer um determinado montante de dinheiro. As pessoas, né, isso aí é até cultural, elas fazem uma conexão entre a estrada e o IPVA. Sim, é verdade. Tem nada a ver, gente. Às vezes o IPVA daquele ano vai todinho para a escola pública. Então não tem conexão nenhuma. Mas essa divisão, por exemplo, mudou com a pandemia? Essa destinação, por exemplo? Mudou, por quê? Porque nós tivemos um agigantamento dos gastos da saúde. Certo. Nosso orçamento de saúde aumentou quase 30%. Então, isso fez com que, lógico, outras secretarias, foi publicada uma norma lá pelo COGEF, para que as outras secretarias diminuíssem o seu custeio, né, os seus gastos, para, a partir daí, você conseguir priorizar efetivamente. A saúde sempre esteve em primeiro lugar no estado do Ceará. Aí, logicamente, a parcela do ICMS que ia, por exemplo, para a Secretaria da Fazenda, foi cortada um pouquinho e, a partir de agora, foi toda para a saúde. Ou a parcela do IPVA, que, em tese, o tanto de IPVA que ia para a Secretaria de Fazenda, passou a ser destinado para assistência social, para a saúde, segurança pública também que teve. Então, isso vai variando sempre, Vai variando sempre. Secretário, vocês lançaram há pouco uma campanha de parcelamento do ICMS para o pessoal aderir ao Fortaleza Liquida. Como é que vai funcionar? Pois é, o Fortaleza Liquida, de fato, é um programa que já tem vários anos aqui no estado do Ceará, é uma tradição, né? E eu acho que ganha importância agora no período da pandemia. O comércio, a gente já vê
uma possibilidade maior das pessoas saírem de casa, tem uma certa demanda reprimida, né? Então, a gente quer, com isso, dar mais folga para que os contribuintes, né, os nossos empresários, eles consigam vender bem, não vai precisar pagar até o dia 20 do outro mês, aí eles têm como gerar mais um caixa e pagar parcelado, que para eles é um suspiro, né, num momento tão difícil. E deve estimular também as vendas, né? Porque, afinal de contas, é um período que o pessoal até espera para fazer compra aqui, né? Com certeza. Que tem desconto, se eu não me engano, vai até 70% na mercadoria, eu não lembro agora. Eu não sei detalhes de desconto não, mas eles sempre fazem, é feito esse movimento, né, nos centros, todas as lojas, para, de fato, trazer eu diria, essa atenção para o Fortaleza Liquida. Por quê? Porque ele tem super interesse em vender, logicamente, qualquer empresário hoje quer retomar a sua atividade e ainda vai ter o tributo pago aí parcelado. E era um período que não tinha muita venda significativa, é como se fosse uma baixa no comércio. Acredito que eles fazem essa campanha para ali deixar o setor aquecido, manter com vendas como tem no ano todo, né? Exato, porque realmente é importante. Importantíssimo. Cena Pública vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Cena Pública, recebendo hoje a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Secretária, esse ano é de festa lá para vocês também, né? Muita festa. São 185 anos da Cefaz? 185 anos, a Secretaria de Fazenda. Tem uma disputa aí da Secretaria de Fazenda e Segurança Pública, viu? Para saber quem é a mais antiga, mas de fato é das secretarias mais antigas do país, né? Do estado do Ceará. E assim, porque lógico, o estado ele vai precisar se estruturar. E a época, né, da criação, nascimento do Ceará, você institui a parte de segurança, né, os exércitos, e você institui as coletorias, o tesouro. O fisco, né? Então, de fato, a gente está em festa este ano pelos 185 anos da Cefaz. E vem aí, você bem clichê agora, que é o aniversário de vocês, mas a gente que ganha presente, porque vai ter um memorial aberto ao público lá. A gente está fazendo uma parceria linda aí com a Cultura, a Secretaria de Cultura. E a gente pegou... o nosso prédio é lindo, né? Aquele prédio... Tem uma curiosidade, foi o primeiro prédio tombado aqui no estado do Ceará, né? E o primeiro prédio de concreto armado do Ceará. Nossa, é lindo mesmo aquele prédio. Prédio. Gente, vale a pena conhecer. O nosso vitral, muita gente não conhece. Quando você entra na Secretaria da Fazenda, logo na entrada, tá, gente? Está aberta ao público. Tem uma escadaria linda, é um prédio de 93 anos. Uma escadaria belíssima de madeira e um vitral que foi construído por 2 italianos. Olha só. Então, assim, é um vitral que ele conta a história do estado do Ceará a partir, né, com todo o ciclo econômico, começando pelo algodão, pelo café, pela importância das ferrovias, enfim, o Deus do comércio lá no topo. E é, assim, é um glamour belíssimo observar aquilo, é uma riqueza para a gente. E nós tínhamos um centro de memória e tal, e estamos fazendo uma reinauguração dele, fazendo com que o nosso centro de memória passe a integrar esse patrimônio cearense, eu diria, à disposição da nossa sociedade, que as pessoas realmente se interessem em ir ao nosso prédio, que é um prédio belíssimo, e que vão observar um pouco da história da Cefaz, porque, Cristian, a história do Ceará, ela pode ser contada a partir da história dos ciclos econômicos, e a Secretaria de Fazenda está em todas, quando se fala em ciclo econômico. Inclusive, a gente tem uma obra que vai estar sendo relançada agora, que conta a história do Ceará a partir, né, da história da Secretaria da Fazenda. Então, é bem interessante, os governos, o que caracterizou cada um dos governos, né, e aí é uma infinidade de coisas. Tem previsão de abertura ao público, secretário? O governador... Porque não foi inaugurado oficialmente Não ainda, né? foi. O governador deve fazer a inauguração no dia 27 de setembro, né? E aí, a partir daí, a gente vai estar recebendo as pessoas. Tem um cofre lindo, cofre gigantesco, né? Curioso para ele. Não tem como, logicamente, tirar dali da estrutura. Ele fica lá, porque ele é muito... Ele faz parte da estrutura do prédio, né?
E tem algumas histórias pitorescas, vai ter uma galeria de secretários, tem um secretário lá, tem um quadro que não consta, o secretário à época, há muitos anos, gente, mais de 100 anos. Ele conta o nosso livro de história, que ele assumiu a secretaria e aí passou um mês, não recebeu o salário e aí ele fugiu, levando o cofre em cima de uma carroça. Tem várias histórias bem bacanas da secretaria. Bacana. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui, claro, agradecendo a presença da secretária Fernanda Pacobaíba. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui contigo. Que bom. E eu aproveito para te convidar a acompanhar nossa transmissão nas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, @TV Ceará, o canal da TVC no YouTube, o nosso WhatsApp, que é o 85DDD 984 39 5005, para você participar, enviando suas sugestões. Obrigado pela companhia, até a próxima semana.